Tudo bem? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Bom, estamos aqui para mais uma videoaula, né? Mais uma, mais um passo aí na nossa matéria de máquinas elétricas. Hoje, do que nós vamos falar? Nós vamos falar de um assunto que é consequência do que a gente viu na aula anterior. Só recapitulando, né? O que a gente falou na aula passada? Falamos da importância do magnetismo, né? É como que ele acontece, né? O que é uma coisa magnética, são alguns tópicos que a gente viu na aula passada, né? E esse fenômeno, né, como a gente já falou, já viu, provamos aqui, né, na famosa experiência com a limada de ferro, que ela vai tornar visível aqueles campos invisíveis, né, do ímã. E esse campo magnético, ele tem algumas características agora um pouco mais peculiares. E como é que a gente vai entender isso, né? Um campo magnético ele é formado por linhas, não é isso? Linhas. Essas linhas, elas têm um formato, né? Não são linhas quaisquer, são linhas avulsas, né? De qualquer jeito. Elas têm um formato. E dentro do nosso dia a dia da área elétrica, né? Ou da área eletrônica, enfim, a gente sabe muito bem que todo e qualquer condutor, né, de energia, você tem ali a passagem dos famosos elétrons, né? Quem são os elétrons, né? São aqueles é, é, é um ele tem, né, uma característica de ter a carga negativa, prótons cargas positivas, elétrons cargas negativas. E aí o próton e o elétron são elementos de um átomo. Isso é lá da eletricidade. E aí, para que a corrente elétrica ela possa existir dentro de um condutor, para isso a energia ela trafega a milhões de quilômetros por segundo, esses elétrons eles têm que partir numa velocidade muito rápida, não é isso? E a quantidade de elétrons, né, a imensidão de carga negativa que existe dentro daquele condutor gera um campo eletromagnético. Olha aí, olha, percebe que agora eu estou falando de uma outra palavra que não estou falando mais de magnetismo. Agora eu estou falando de eletromagnetismo. O prefixo eletro entrou aí por quê? Porque agora a propriedade eletromagnética ela vai estar vinculada diretamente à corrente elétrica. É daí que a gente percebe, né, e vê nos nossos estudos quando há correntes muito altas em locais, né, onde a força, né, magnética ela é muito grande, você não pode nem chegar perto, né, por causa justamente desse eletromagnetismo que está fazendo com que a corrente que está passando por ali ela é tal que gera uma força e que o corpo humano sente essa força, né? E aí, por que eu estou iniciando com esse assunto? Porque o que nós vamos ver hoje vai ser o quanto essa força vale. Né? Essa força, essa intensidade desse campo, ela tem um valor numérico, né? E é exatamente disso que a gente vai falar, da intensidade do campo magnético. Que tal intensidade é essa? Né? O quão intenso será essa força? É óbvio, como eu já adiantei, né? Ela tem uma relação com corrente elétrica. Disso a gente já pode dizer. Agora, como é que funciona, né, isso daí? Beleza, então vamos lá, vamos continuar aqui com o nosso slide, vídeo aula 2. Vamos falar de intensidade de campo magnético. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Vamos ler um pouquinho, que aí depois a gente conversa sobre isso. Ó, na experiência do Ampère, né, que foi aquela experiência que a gente falou da limada de ferro, se distribui sobre a forma de círculos concêntricos. Vamos lá, vamos começar a rabiscar. Olha só. Círculos concêntricos. Vou sublinhar.
Bom, primeiro, círculo, fácil, né? Círculo, beleza. O que é um círculo concêntrico? Isso vem da geometria, né? Vem lá da matemática. Um círculo concêntrico é concentro dentro de outro centro. É quando eu digo que um círculo está dentro do outro. Quando eu digo que um círculo está concêntrico num outro círculo, significa que esses dois círculos estão um passando dentro do outro. Daí o concêntrico. Ocorrendo uma concentração maior de limada próximo ao fio condutor. Daí a explicação, o porquê que a limada de ferro ela vai ficar muito mais perto do condutor do que distante. Isso sugere que a intensidade de campo deve variar com a distância em relação ao fio. Então, o que ele quis dizer com isso? Se o seu condutor ele tem, sei lá, uma bitola de 2,5, um exemplo, uma bitola de 4, qual é o valor dessa intensidade do campo desse condutor? Ela tem que ser próximo do condutor, ela tem que ser maior do que distante desse condutor. Então, vai variar muito de acordo com o valor dessa corrente elétrica que está passando ali. Vai depender muito do tipo de condutor. Enfim, existem algumas variáveis aí no meio. Olha o que diz aí a aspas. A intensidade de campo magnético num determinado ponto, atenção, num determinado ponto, é diretamente proporcional à intensidade da corrente do condutor e inversamente à distância do centro desse condutor em relação ao ponto considerado. O que ele quer dizer com toda essa frase aí? Vamos lá, vamos desenhar. Vamos ver, vamos fazer aqui embaixo, tá? Ó, vamos imaginar que aqui eu tenha um condutor, ok? Então, o condutor está aqui, ó. Aqui dentro, o que passa por dentro de todo e qualquer condutor elétrico? Passam elétrons, tá lá, estão lá, trafegando. Tá aí, ok. Vamos supor que neste ponto aqui, exatamente aqui, eu vou chamar isso aqui de ponto A. E aí eu te pergunto, qual a intensidade de campo magnético no ponto A? Seria uma pergunta de uma questão, de uma prova, de um exercício. Agora, em relação àquele ponto A ali, eu tenho várias variáveis. Uma delas, a corrente que está passando nesse condutor. Qual é a distância entre o ponto A e o centro desse condutor? Ó, vou fazer aqui uma outra cor. Olha só. O centro, vamos imaginar que o centro do condutor esteja aqui. Qual é a distância do centro do condutor para o ponto A? Então, essas vertentes vão te identificar qual o valor da intensidade desse campo. E essa intensidade, ela tem um valor numérico, tem uma grandeza, tem uma unidade de medida. Então, a gente vai saber dela agora. Vamos continuando. Ok aqui, amigos? A ilustração, entendido? Olha lá aí. Vamos fazer agora de uma maneira bem mais detalhada. Eu tenho aí, agora no meu slide, um condutor elétrico. Sendo que aqui, o que eu fiz? Eu peguei uma imagem de uma solenoide. Vamos lá, vamos novamente rabiscar. Ó, aqui é um desenho de uma solenoide que a gente, claro, pode falar grosseiramente de uma bobina, simplesmente. E essa bobina, esse fio de cobre enrolado, ele tem umas características. Ele vai ser um condutor elétrico. Por quê? Porque eu determinei a entrada e determinei a saída da corrente. Está vendo aqui? Então, a corrente começa neste ponto. Ó, deixa eu colocar melhor aqui para ver melhor. A corrente começa neste ponto, vem passando por todas as espiras. E, professor, começou a aparecer uns nomes aí. Tudo isso daqui a gente vai precisar. Ó, espiras. Tem outro nome além de espiras? Tem muitas fontes, livros, apostilas, chamam de enrolamento, que é a mesma coisa.
quantidade de enrolamento, quantidade de espiras, tudo igual. E a quantidade de ainda tem voltas, quantidade de voltas. Tudo isso vai ser importante para saber qual é o valor da magnitude, né, do eletromagnetismo que essa corrente vai gerar aí dentro desse condutor. Então percebe que as setas, está vendo as setas aqui? Ó, as setas elas estão em apenas uma direção. Corrente entrando, passando por todas as espiras e aí a corrente saindo. Fechei o circuito. Bom, eu tenho um L aqui em cima, se você já sacou, né, para que ele está aí, ele vai estar representando o que aí no desenho, na ilustração? Está representando o comprimento do condutor. Exato. Ó, comprimento. Isso aí. Então, o comprimento desse condutor ele vai ser variável, claro. Imagina você um fio daqui até Madureira. Já pensou? Pô, eu moro no Meia, do Meia para Madureira. É uma distância muito grande. Esse comprimento ele vai influenciar na intensidade desse campo? Com certeza. Quanto maior o comprimento, menor a intensidade do campo. Mas é só isso que vai ser a pendência? Não. O valor dessa corrente, o comprimento desse condutor, a área de secção desse condutor, que a gente mais na frente vai chamar de bitola, enfim, tudo isso vai me gerar um valor. Então, tudo isso tem importância. Bom, aqui até aí, né? Então, aqui a gente tem aqui a ilustração. Por que esse cobre está todo enrolado desse jeito? Justamente para representar esse campo. E aí vem o segredo que eu falei no início, né? O campo magnético, ele é construído, ou seja, ele é gerado, ele aparece, digamos assim, em forma de espiras, porque o condutor está em espiral. É claro, né? Se o condutor está em espiral, o que vai acontecer com o campo magnético? Ele vai ser formado em forma espiral. Bom, aí, professor, como é que eu vou fazer isso então? Como é que eu vou fazer esse cálculo aí? Vamos lá. Primeiro passo. Intensidade de campo magnético vai ser representada pela letra H. Está aqui embaixo. Ok? Ó, H será a letra que vai representar a grandeza, unidade, intensidade de campo magnético. I, quem será o famoso I? O I é a nossa corrente elétrica. Também vocês já devem estar vendo aí em outras matérias. I, corrente elétrica, dada em ampere. Beleza. Então, eu tenho aqui a corrente elétrica, ok? Tenho a intensidade de campo que eu quero calcular. E aí, agora eu vou encontrar aqui 3 letras, um número e 2 letras, que eu preciso explicar para que elas existem, né? Vamos lá. Primeiro passo, por que 2πr? Né? Por que 2πr? Vamos lá. Eu acabei de falar para você que o campo magnético ele é gerado através dos enrolamentos, através das espiras, que são enroladas para que esse campo possa fazer todo esse caminho. Essa forma com que o campo é construído, ele é forma de espira. Para nós aqui, da forma como você está vendo o desenho, você está vendo espira. Imagina eu pegar esse condutor e olhar ele de frente, como se eu estivesse olhando a bitola de frente. Se eu estou olhando ela de frente, essa minha espira, ela para mim, geometricamente, será um círculo. Não é isso? Imagina um cabo, né, um condutor, e aqui o que eu estou vendo aqui, né, de frente para mim, numa vista frontal, eu estou vendo um círculo. E aí, se você voltar no tempo, lá por volta do primeiro ano do ensino médio, quando o professor de matemática vai dar aquela aula de geometria e diz para você o seguinte: qual é o valor do comprimento da circunferência?
Olha o que o professor fala lá atrás. Na geometria, a gente trata a circunferência com algumas fórmulas bem conhecidas, que é o comprimento da circunferência e a área do círculo. São duas coisas diferentes, mas elas têm muito a ver. A área do círculo, uma fórmula muito famosa, que é o famoso πr ao quadrado. Se eu quiser calcular a área do círculo, πr ao quadrado. Se eu quiser saber qual é o comprimento da circunferência, e aí eu uso uma outra fórmula. Que fórmula é aquela lá, da antiga? 2πr. É a fórmula para calcular a distância, né? O comprimento da circunferência toda. E olha a fórmula. 2πr. Então, 2πr, na fórmula da intensidade, representa o comprimento da circunferência, que é todo o caminho que a corrente tem que fazer para poder gerar, né, completar a circunferência completa de cada volta. Uma volta, completou. Outra volta, completou. E assim vai. Então, a nossa fórmula ela é construída dessa maneira. O R, quem é R? É o famoso raio de quem? Da circunferência. Claro, né? Raio da circunferência. Esse raio da circunferência, é claro que aqui nesse desenho não tem, mas com certeza pode ser dado na questão. Se você tem o raio da circunferência, que seria o raio de acordo com o condutor, né? Da bitola do condutor. Se você tem a corrente que passa lá, com certeza você já sabe, já vai conseguir calcular a intensidade do campo que passa por esse condutor. E quem é o π, professor? Tem um π aí, claro. O π tem um valor padrão, né? Digamos assim. Nós vamos sempre estar utilizando apenas 2 casas decimais, tá? Se você colocar aí na sua calculadora a tecla π, ela vai aparecer um número muito grande. Para nós, aqui agora, nesse momento de distanciamento, para evitar que a gente tenha divergências de um valor ou outro, o que a gente faz? A gente vai minimizar. Vamos trabalhar somente com 3,14. Tá? Então, quando você for fazer qualquer tipo de cálculo que tenha π, esse π você coloca como sendo 3,14. Então, vamos lá. Então, para eu calcular a intensidade de campo, eu vou corrente elétrica dividido por 2 vezes... por mais que não tenha nada aqui existe uma multiplicação invisível, né? Multiplicando 2 vezes π vezes R. Pronto. Com esse cálculo, eu consigo achar a intensidade do campo magnético. E qual será a unidade de medida dessa intensidade? Tem que ter, né? Se a corrente é em ampere, a tensão é em volts, a resistência é em ohms, a H vai ser em quê? Coloquei aqui no cantinho. Vai ser A sobre M. Ampere, né, corrente, sobre metros. Aqui é M de metros, porque este raio é dado em metros. A gente vai ver aqui no exercício uma tensão muito importante em relação à conversão. Ok? Então, H é igual a I sobre 2πr, aonde H será A sobre M. Vamos tentar fazer algum exercício aqui? Vamos lá, temos o primeiro exercício aqui. Como é que vai funcionar? Com um condutor, faz-se uma espira circular com 5 centímetros de raio. Calma aí. Peraí, professor. Volta aí. Já não entendi no início, já deu um tilt aqui. Vamos nessa. Raio é quem? R. Está lá na fórmula, né? Daqui a pouco eu volto. Mas vamos tentar fazer sem olhar ela lá. R. Ele diz que esse raio vale 5, o valor dele, né? 5 centímetros de raio. Você lembra que eu falei que o H ele é dado em metros? Então, esses 5 centímetros aqui, eu não posso usar 5, porque eu estou em unidade diferente. Eu tenho que levar esse centímetro para quem? Para metro. Então, meu amigo, se eu tenho 5 centímetros,
quantos metros valem 5 centímetros? Vai, faz a conta aí. Quantos metros valem 5 centímetros? Bom, aí, se você quiser, você tem várias maneiras de calcular isso, né? Tem gente que faz de cabeça, tem gente que lembra da tabela, né? Da escala métrica, tem gente que usa calculadora, tem gente que olha no papel, tem várias formas. Eu acho aqui, para nós, o mais rápido e mais simples é lembrar o seguinte: de centímetro para metro, você vai estar voltando casas decimais. Quando você volta, divisão. Quando você avança, multiplicação. Ok? Você pode até fazer o seguinte, se você quiser fazer uma referência àquele macete do pH, né, de escada que sobe, escada que desce nas unidades de medida, aqui vai ser bem parecido. Porque se eu estou no centímetro e quero voltar para o metro, divido. Se eu estou no centímetro e quero avançar para o milímetro, por exemplo, eu multiplico. Tá? Então, quantas casas existem do centímetro para o metro? Eu tenho que andar 2 casas. Então, o que você pode já gravar? 5 centímetros para metro, eu vou pegar esses 5 centímetros, tá? E vou dividir por 100. Por que dividir por 100? Porque 2 casas, eu aqui vou representar por 2 zeros. Então, 5 dividido por 100, que é a mesma coisa do que você converter de centímetro para metro. É idêntico. 5 dividido por 100, então eu vou ter aqui 0,05 o quê? Metros. Ok? Então, agora sim eu vou conseguir fazer o meu exercício. Porque agora a unidade está na unidade da fórmula, que é o metro. Beleza, então o raio está resolvido. Qual a intensidade de campo magnético H se aplicarmos uma corrente de 3 amperes? Então ele está me dizendo que o I, a corrente, vale 3 amperes. Muito bom. Bom, então os dados estão aí. O que está faltando agora? Está faltando a gente aplicar a fórmula. Então vou mudar aqui de tinta. Vamos usar essa aqui. Então vamos nessa. Como é que era a fórmula? Sem voltar ao slide. Vamos lá. H, unidade de intensidade de campo, é igual a corrente I dividido por 2πr. Não era essa a forma? Tá lá. Então vamos lá. I vale quanto? I vale 3 dividido por 2π. O que a gente combinou? Que o π deverá ser sempre 3,14. Isso aí, 3,14. E como ficou muito bom aqui, não. Pode te atrapalhar. Vamos ajeitar aqui, amigos. Vamos lá. 3,14. Vezes R. Quem é R? 0,05. Percebe que eu não posso aqui usar o 5, porque o 5 está em centímetros, mas a fórmula é dada em metros. Então, por isso que eu precisei converter. Então, vamos lá. Vou pegar aqui minha calculadora. Vamos lá, você pode pegar a sua aí. Vamos lá. 3 dividido por 2 vezes 3,14 vezes 0,05. 3 dividido por 2 vezes 3,14 vezes 0,05. Vamos ver quanto é que dá. Deu 9,55. 9,55. O que esse número é, né? Significa que 9,55 ampere por metro é o valor da intensidade do campo magnético gerado por essa corrente, por este raio, neste condutor. Ok? Perfeito?
Então, pessoal, olha só. Professor, quais os cuidados que eu preciso ter aqui? Primeiro, atenção na interpretação. E segundo, essa unidade de medida ela precisa ser, tem que trabalhar com muita atenção. Porque caso você não faça essa conversão, esse valor ele vai dar errado. Então, fórmula I sobre 2πr, coloca os valores nas posições corretas, faz a divisão. Se você ainda não tiver a calculadora científica, é bom providenciar, não sei se algum professor já falou, mas a calculadora científica é primordial, tá? Em vários cálculos, nesses aqui também vão ser. Faz separado, primeiro faz a parte de baixo, depois faz a divisão. Eu fiz aqui direto por causa do espaço, mas você pode aí fazer com tranquilidade. O que eu vou deixar para você? Ó, o meu vídeo tem um exercício 2, tá aí, ó. O exercício 2. Esse exercício 2 aí é um exercício que você vai tentar fazer, tá bom? Eu não vou fazer aqui, mas eu vou colocar a resposta lá na nossa sala. Então você vai dar um pause nesse vídeo aí, vai tentar fazer esse exercício aí, que é bem tranquilo, só tem que ter um pouco de atenção, mas não vejo muito problema. Faz esse exercício aí, coloca o seu resultado lá na sala de aula, tá? Nesse mesmo tópico dessa atividade, e eu vou colocar lá o gabarito para saber se você acertou. Beleza? E na próxima aula, eu vou vir aqui com uma bateria de exercícios só sobre esse assunto. Beleza? Cada atividade, cada aula, vale sempre uma pontuação e eu estou marcando essa pontuação aí. Tá bom, pessoal? Bom, então, vou deixar esse exercício com vocês aí. Qualquer dúvida, pode colocar lá nos comentários da sala que eu respondo. Beleza? Galera, aquele abraço. Tudo de bom para vocês aí. Saúde. Até a próxima. Valeu!